Prezados alunos do Terça Livre, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do curso de História do Socialismo. Hoje nós vamos dar continuidade ao que falávamos na segunda aula a respeito da mudança radical que o período iluminista proporcionou no meio político e cultural europeu. Nas duas primeiras aulas eu frisei com os senhores o aspecto, a repercussão que o pensamento moderno que desemboca no iluminismo teve no meio científico. E eu chamei a atenção dos senhores, sobretudo para o fato de que a ciência moderna ela tem um parentesco não confessado, mas bastante perceptível com as práticas da magia medieval e renascentista. Quem chama a atenção para esse fato é um filósofo do século XX chamado Eric Weil, grande conhecedor da história do pensamento renascentista. Então ele diz que os cientistas modernos são herdeiros dos magos do Renascimento. Por que eu falei isso? Eu falei isso porque tanto a magia quanto a ciência moderna, elas se apresentam como técnicas de controle total da realidade, né? E eu frisei com os senhores que a ciência antiga que se codifica com Aristóteles e que se desenvolve na filosofia clássica, ela tinha como finalidade última a contemplação das verdades eternas, né? E a contemplação das verdades eternas seria, de acordo com a filosofia clássica, aquilo que de mais elevado o ser humano seria capaz de alcançar. E nós vemos que a ciência moderna, ela rompe de modo acentuado com esta tradição da ciência clássica, que vem lá da filosofia grega. E na aula de hoje, eu gostaria de mostrar para os senhores quais que são as repercussões propriamente políticas desta nova postura. Na segunda aula, mencionamos a figura de Thomas Hobbes como um divisor de águas na história do pensamento político. E nós colocamos em evidência, antes de tudo, o fato de que Thomas Hobbes entra em conflito com Aristóteles, dizendo que a sociedade política não seria natural. Ela não decorreria da natureza humana, mas decorreria de um contrato, decorreria de um acordo. Portanto, a sociedade política não existe naturalmente. Na aula de hoje, eu gostaria de ser guiado, de seguir o fio condutor muito interessante, sugerido por um historiador alemão do século XX, chamado Reinhard Koselleck, autor deste livro aqui, chamado Crítica e Crise. Este livro me foi recomendado no meu curso de filosofia da Unicamp. Então, é um livro que pode ser citado em qualquer debate acadêmico, né? E ele tem teses extremamente interessantes. E todas estas teses estão fartamente provadas por documentos e por fontes primárias. Então, essas teses, elas dizem respeito, sobretudo, à origem iluminista dos movimentos revolucionários modernos. E, em linhas gerais, nós podemos resumir a tese de Koselleck no seguinte enunciado. A crítica política moderna, que se consolida no iluminismo, ela vai criar a possibilidade de produzir sucessivas crises políticas. Então, a noção de crítica, ela vai estar cada vez mais vinculada e solidária à noção de crise. É difícil nós sobreestimarmos o valor desta descoberta, dessa observação do Sr. Koselleck. Para que nós consigamos entender isso, basta que nós pensemos que até o período moderno, ou até antes do período iluminista, as crises políticas que o mundo viveu,
elas tinham outras causas. Elas não eram causadas pelo surgimento de uma teoria política, pelo surgimento de uma teoria que buscava reorganizar a sociedade. Elas tinham causas econômicas, causas de rivalidades entre estados, causas religiosas, mas elas não tinham causa num sistema de pensamento filosófico. É a partir do período iluminista que o pensamento filosófico vai se tornar capaz de produzir sucessivas crises políticas. Por que isso interessa para nós que estamos aqui estudando a história do socialismo? Porque o movimento socialista, ele sobrevive ao longo de toda a sua história da produção de crises políticas. E o movimento socialista, ele só chega ao poder parasitando ou se sucedendo a alguma crise política. E boa parte dessas crises é ele mesmo, o movimento socialista, ou é o próprio pensamento socialista que provoca numa determinada sociedade. E o desenlace desta crise acaba resultando numa tomada violenta do poder. Então quem descobre o segredo de como fazer isso, quem descobre o segredo de como fazer isso são os filósofos modernos, especialmente os iluministas, que vão se organizar de uma maneira bastante insólita, nós podemos dizer assim. A partir do período iluminista, os filósofos eles se organizarão em grupos, em sociedades que, para o grande público, falarão uma determinada linguagem. Só que internamente falarão outra linguagem um tanto diferente. Quer dizer, estes novos movimentos filosóficos eles apresentarão uma face externa, exotérica com X, e uma face interna, esotérica com S. Este aspecto do pensamento político moderno é bastante desenvolvido aqui nesse livro por Koselleck. Então, para nós compreendermos isso, voltemos ao que falávamos na aula passada a respeito de Thomas Hobbes. Para Hobbes, como nós dissemos, a sociedade política ela não decorre da natureza humana, mas ela se organiza num acordo, num contrato entre homens racionais. Hobbes, além disso, ele vai também promover uma ruptura com uma ideia que era praticamente senso comum, incontestável, até o momento em que ele escreveu, uma ideia da filosofia política clássica que vem lá de Aristóteles. E essa ideia com a qual Hobbes vai romper é a da solidariedade entre ética e política, né? Então, para quem se lembra das aulas a respeito de Aristóteles, para quem está fazendo aí no site Terça Livre o curso de História da Filosofia, nas aulas sobre ética e política, percebe que para Aristóteles é muito claro que a vida ética do indivíduo ela só tem a sua plena realização enquanto ele é cidadão de uma cidade-estado, né? Então, para que o indivíduo ele tem que ser virtuoso? Ele tem que ser virtuoso para agir bem politicamente. Então, quer dizer, existe uma continuidade entre a vida virtuosa, ética, e a ação política. São coisas que apresentam uma continuidade entre si. Não há solução de ruptura entre uma coisa e outra. Essa ideia de Aristóteles ela é adotada pelo cristianismo. Para o cristianismo, o bom governante é aquele que está num alto nível de santidade. A gente sabe que o grande modelo de monarca da Idade Média foi São Luís, Luís IX da França, que viveu justamente no tempo de Santo Tomás de Aquino. Foi ao mesmo tempo um homem muito santo e um governante muito sábio, né? Então ele fazia o vínculo, ele apresentava de maneira muito clara o vínculo entre uma virtude pessoal muito grande e um agir público extremamente sábio e prudente. Ele mostrava esse ideal realizado do governante santo e sábio.
Hobbes vai romper definitivamente com isso. Como ele vai romper? Qual é a desculpa que ele dará para romper com isso? A desculpa que ele dará será justamente as guerras civis motivadas por razões religiosas que estão sacudindo a Europa durante o século XVII. Então Hobbes vê a sangrenta e destrutiva Guerra dos 30 Anos, que vai ser travada entre reinos católicos e reinos protestantes. E após a Guerra dos 30 Anos, surgirá dentro da Europa um anseio muito grande de impedir que uma nova guerra deste tipo, tão destrutiva como foi a Guerra dos 30 Anos, se repita. E Hobbes ele vai se apresentar como o teórico que vai fornecer a solução para isso. Qual é a solução que Hobbes vai fornecer? A partir de suas obras sobre antropologia, sobre o pensamento humano, sobre o comportamento do homem, Hobbes diz que nas sociedades desorganizadas, todos os indivíduos que estão agindo de um modo que vai resultar numa guerra, ou que pode resultar numa guerra e numa desordem social, todos os indivíduos que estão agindo no sentido de promover a desordem, eles agem dizendo publicamente que estão agindo motivados por sua consciência do que é certo e do que é errado. Só que, como cada indivíduo, ou como cada grupo de indivíduos diz ao agir socialmente que aquilo que a sua consciência lhe manda fazer é o certo e que o que a consciência do vizinho manda fazer é errado, cria-se uma situação de instabilidade permanente dentro do corpo social. Então Hobbes vai dizer que a única maneira de nós controlarmos esse desencontro entre consciências para as quais os valores supremos são incompatíveis entre si, é de estabelecer um poder que esteja acima das consciências e que não se confunda com elas. Ao fazer isto, o que Hobbes está fazendo? Ao propor esta pequena mudança, o que Hobbes está fazendo? Ele está fazendo nada além de separar radicalmente ética e política. O sujeito que age, portanto, motivado por razões éticas, motivado por sua consciência, é um promotor da desordem social, aos olhos de Hobbes. Portanto, é necessário que haja um poder que esteja acima das consciências. Um poder que esteja acima das consciências e que faça com que as consciências, mesmo que defendam valores incompatíveis entre si, consigam conviver em paz umas com as outras. Para que isto seja possível, aquele que vai exercer este poder que está acima das consciências, ele deve estar, de certo modo, liberado das regras de agir moral que vinculam as consciências comuns. O que isto quer dizer? Quer dizer que este poder superior que Hobbes atribuirá ao soberano, este poder superior, ele está desvinculado, ele não está sujeito aos mandamentos da consciência. Por quê? Porque o seu objetivo tem que ser não pode ser nenhum outro senão o bem público e a segurança pública. E diz Hobbes, para assegurar o bem público e a segurança pública, o portador da soberania, o soberano, seja ele um monarca absolutista, seja uma assembleia dotada do poder soberano, terão que, em determinados momentos, tomar decisões que violem a consciência moral. Terão que tomar decisões que, de acordo com a consciência moral, seriam consideradas antiéticas.
Então, o que Hobbes está fazendo? Hobbes está, de certo modo, dando uma justificativa, uma fundamentação antropológica para a tese de Maquiavel. A tese de Maquiavel, segundo a qual o governante está autorizado a praticar o mal para evitar a desordem social. Maquiavel, não era um filósofo profundo. Maquiavel era um homem que escrevia baseado nas observações que ele fazia. Agora, Hobbes ele tem a pretensão de ser um filósofo profundo. Ele vai dizer, portanto, que é necessário que o soberano esteja acima das consciências individuais. E então ele vai dar um passo além. Ele vai dar um passo além que terá uma repercussão destrutiva, profundamente destrutiva, e que nós sentimos até hoje. Se o poder soberano ele está, de certo modo, livre das amarras da consciência, como essas consciências individuais que estão submetidas ao poder soberano, mas que são contrárias entre si, como elas devem ser encaradas do ponto de vista do poder soberano? Elas devem ser encaradas do ponto de vista do poder soberano como opiniões individuais. Eu vou tentar trazer isso que eu disse para o plano mais concreto. Vamos pensar, por exemplo, no que acontecia no Antigo Testamento. Para quem conhece um pouquinho o Antigo Testamento. Vamos pensar o que acontecia com os profetas de Israel. Quem eram os profetas de Israel? Os profetas eram homens inspirados por Deus, que frequentemente se dirigiam a quem? Se dirigiam ao rei, ao homem que era dotado do poder soberano. E o que os profetas diziam ao rei? Eles diziam: isto que você está fazendo é errado. Isso que você está fazendo terá consequências catastróficas. Você não pode fazer isso que você está fazendo. Então, a figura do profeta no Antigo Testamento, ela é o quê? Ela é um grito da consciência contra aquilo que o rei está fazendo e que vai contra a consciência. Ela é um grito dos direitos de Deus ou dos direitos do plano transcendente contra os desmandos do monarca ou do detentor da soberania no plano terrestre. É isso que apresenta a figura do profeta no Antigo Testamento. O profeta, ele não se apresenta ao rei dotado de um exército. Ele não se apresenta armado diante do rei. Ele apresenta apenas a sua palavra. E apenas dizendo que ele fala em nome de um poder superior. O que Hobbes está dizendo? Hobbes está dizendo que o súdito que está submetido a um monarca, ele não pode censurar o monarca, ele não pode dirigir uma crítica ao monarca em nome de um direito que estaria superior ao monarca. Não pode dirigir uma crítica ao monarca e muito menos criar um movimento para derrubá-lo, alegando estar sendo movido por um direito superior àquele que está estabelecido naquele reino. Hobbes então diz o seguinte: nós temos dois planos. Nós temos o plano do direito estatal, que é aquele em que o soberano determina o que é certo e o errado, e nós temos o plano da sociedade civil. E no plano da sociedade civil nós temos o quê? Nós temos opiniões. Opiniões que podem ser expressadas em público, contanto que não promovam a desordem do bem público. Contanto que elas não promovam sedições, contanto que elas não promovam rebeliões. Ao fazer isso, o que Hobbes então está fazendo? Em primeiro lugar, separando radicalmente ética e política. E, em segundo lugar, ele está reduzindo os mandamentos da consciência ética a simples opiniões pessoais. Então, Hobbes é o primeiro autor que decididamente e claramente joga a religião para o plano privado. Hoje em dia, nós ainda somos herdeiros de Hobbes nesse ponto. Sempre que um grupo social tenta falar em nome de algum preceito que deriva da religião,
nós ouvimos o velho argumento que tem a origem em Hobbes, né? Não, mas isso aí é a sua opinião. A minha opinião é outra. E o Estado é laico. Quem aí já não ouviu isso, né? Então o Hobbes que cria o Hobbes que vai criar o argumento que sustenta este tipo de teoria que ainda é tão se faz tão presente no meio que nós vivemos. Muito bem, retomando aqui o fio da meada. Se o Estado ele está, de certo modo, liberado das amarras da consciência moral, e a consciência moral ela se manifesta em grupos sociais que não têm o direito de se rebelar contra o monarca, como estes meios sociais eles vão agir a partir de então, a partir da organização e da consolidação do sistema absolutista. Estes grupos sociais, organizados sobretudo nas chamadas sociedades secretas no século XVIII, vão se reunir para, dentro de seu ambiente, formularem uma nova moral. Uma nova moral que não se confunda mais com a moral religiosa antiga, uma moral que esteja fundada exclusivamente na razão, na racionalidade, e uma moral que no médio e no longo prazo seja capaz de dirigir uma crítica racional contra o Estado. Contra o Estado que, desde Hobbes, se apresenta como estando acima do plano moral. Então, prezados, eu peço que vocês guardem bem esta informação, porque ela é decisiva para o surgimento dos movimentos socialistas. Eles surgem da onde? Eles surgem, em primeiro lugar, desta separação radical entre ética e política. Eles surgem, em segundo lugar, deste agrupamento de um determinado grupo de homens, de um determinado conjunto de homens que se propõem a formular uma nova moral. Uma moral baseada no quê? Baseada exclusivamente na racionalidade. Isto nós devemos combinar com aquilo que vimos na aula passada a respeito da noção de progresso, como ela é compreendida na ciência moderna. A ciência moderna, desde Galileu, e especialmente depois de Newton, ela pensa que em todos os seus ramos, ou melhor dizendo, ela pensa que todos os ramos da atividade humana estão submetidos a uma lei do progresso. Então, se a física, se a química, se a biologia, se a ciência política também segue a lei do progresso, por que a ciência moral não poderia também seguir a lei do progresso? Então, o que farão os pensadores iluministas? Eles tentarão formular uma nova moral. Uma moral diferente das antigas morais religiosas e uma moral em cujo interior a noção de progresso desempenhe o papel central. Isso é muito, muito, muito importante. É uma ruptura definitiva com o que se pensava a respeito da moralidade, até o período anterior à filosofia iluminista. Agradeço por terem me acompanhado até aqui. Seguiremos esta explicação na aula subsequente. Obrigado.